Bora, rosadinhos, etc. e talk? Olá, prazer, me chamo Vanessa Gomes e eu sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede de apoio voltado para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele de uma maneira bem leve. Hoje eu serei a apresentadora desse podcast. Então prepara, porque nós vamos invadir o mundo da beleza, da autoestima, da saúde e muito mais. Chegamos a uma das estações do ano onde as temperaturas extremas podem ser um verdadeiro desafio para a saúde da nossa pele. Mas hoje vamos receber um convidado especial que vai entrar de cabeça nesse universo do frio com a gente e nos ajudar a enfrentar o inverno da melhor forma possível, com a pele linda e saudável. E aí, rosadinhos, preparados? Bora! E hoje vamos ter um episódio que eu tenho certeza que vocês vão amar. Até porque a gente está no inverno e a gente sabe dos desafios da pele sensível no inverno. E hoje está aqui com a gente o Dr. Paulo Notaroberto, que vai explicar, tirar nossas dúvidas. Estão preparados? Doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E a gente quer saber, quem é o Dr. Paulo Notaroberto? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado para todos que estão assistindo. Eu sou dermatologista, atuo no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho um cargo dentro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, também na Regional Rio de Janeiro. Sou professor de cosmetria da Santa Casa da Misericórdia, onde funciona o Instituto de Dermatologia Professor Azulay. Tenho meu consultório, sou consultor da indústria farmacêutica, casado, pai de um filho de 18 anos. Ou seja, a vida é sempre muito atribulada, não é nada monótona. Mas já está mais tranquila que eu deixei de ser síndico do prédio, então agora já estou mais tranquilo. Agora estou com tempo de sobra. Pronto, já foi, já resolveu os problemas. Já resolvi os problemas. Doutor, e como é que a dermatologia surgiu na sua vida? Olha, eu sempre pensei em fazer uma especialidade que fosse clínica, mas tivesse alguns procedimentos. E a dermatologia tem alguns desafios que são bem interessantes. A pele é o maior órgão do corpo humano e as lesões são todas visíveis, detectáveis. E isso faz um desafio interessante porque é a especialidade que tem a maior quantidade de doenças e você é muito cobrado pelo paciente e por todos, porque você percebe muito bem que existe uma lesão e que ela precisa ser conduzida, que ela precisa ser tratada, e eu sou movido a desafios. Então, para mim, tem desafio, eu tô dentro. É essa que eu quero, né? Vamos lá. Mas assim, você já entrou na faculdade querendo ser dermatologista? Não, eu entrei na faculdade querendo ser pediatra. Eu adoro criança. E aí vem uma questão. A criança chora de um lado e me dá vontade de chorar de outro. Então, eu não consigo ver criança sofrer. Então, eu fui ao longo do tempo mudando isso. Atendo criança no consultório, sim, mas não fiz do atendimento em pediatria a minha vida. Eu atendo crianças e adolescentes e adultos, enfim, todas as idades, mas ao longo da minha vida acadêmica eu fui gradativamente me direcionando para a dermatologia. E aí, esse tema que a gente escolheu hoje para falar é sobre pele sensível no inverno. Tá? Então, assim, eu acho que pra gente começar, eu vou perguntar a você o que é pele sensível. Bom, primeiro a gente precisa separar um pouco a pele sensível da pele sensibilizada. Vou começar pela pele sensibilizada. É uma pele que passou por algum procedimento ou alguma agressão e por um determinado momento ela vai ficar com, vamos dizer assim, o seu limiar de sensibilidade mais baixo, ou seja, ela irrita com mais facilidade. E a pele sensível, por natureza, por essência, ela é uma pele que ela responde intensamente aos mínimos estímulos agressivos, ou seja, às vezes o frio, o ressecamento, mas também o excesso de calor, às vezes o estresse, por isso eu comecei falando de estresse, ele vai fazer com que aquela pele da pessoa que tem uma maior suscetibilidade à sensibilidade, ela irrite com facilidade. Irrite como? Como é que essa irritação ela é percebida? Através de alterações
sensoriais ou sensitivas, como a gente diz, que pode ser repuxamento, ardência, dor, coceira. Sim, a pele sensível ela pode doer, ela pode arder. Além disso, visualmente, ela pode ficar um pouquinho mais vermelha, e tá aí os rosadinhos, né? Então, normalmente tem a pele mais sensível também, e ela pode ser mais áspera e descamativa, principalmente quando tiver com um ressecamento mais intenso. A gente nasce com pele sensível? Todo mundo nasce com um limiar de sensibilidade. Todo mundo nasce com um limiar de sensibilidade, que ele pode ser maior ou menor. Eu comparo a pele sensível ao seu comportamento, ao seu humor. Você tem aquela pessoa que é mais tranquila, que é mais resiliente às ações do dia a dia, e você tem aquela pessoa que é mais esquentadinha. A pele sensível seria o esquentadinho, ou seja, a mínima agressão, o mínimo estímulo, ela reage intensamente. É uma resposta habitualmente desproporcional ao estímulo. Entendi. E existe alguma diferença na forma de como a pele sensível reage no frio seco, vamos botar regiões de altitudes, né? E versus ao frio úmido, como no litoral? Olha só, você falou uma coisa muito interessante, porque muitas vezes as pessoas confundem, botam tudo dentro do mesmo pacote de frio. O mais importante para a pele seca é a umidade relativa do ar, mais especificamente a baixa umidade relativa do ar, que habitualmente num mesmo local, se você tem frio, você tem uma baixa umidade relativa do ar. Então, num país com dimensões continentais e você abraça o Brasil inteiro com os rosadinhos, então você tem uma penetração no Brasil inteiro, você vai ter áreas em que você vai ter uma umidade relativa do ar maior e áreas com uma umidade relativa do ar menor. Baixou a umidade relativa do ar, e aí normalmente no inverno, você tende a perder água para o meio ambiente. Nisso a pele fica mais seca, compromete uma função principal da pele, que é a barreira cutânea. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, que é extremamente importante. Comprometeu a barreira cutânea, a pele fica mais sensível. Entendi. E, doutor, você já notou algum aumento de condições da pele raras ou incomuns que se manifestam ou pioram especificamente no inverno? Todas as desordens descamativas de pele pioram no inverno. Então, sempre que você percebe a pele descamando, em qualquer situação, no inverno, essa descamação vai ser mais intensa e mais desconfortável. Porque a gente perde água e quando a gente perde água, a gente percebe essa descamação. Habitualmente, na camada mais superficial da pele, a gente tem em torno de 10% de água. E a nossa pele está constantemente descamando. Só que é uma descamação de células, ou seja, bem pequena, que a gente não percebe visualmente. Conforme a gente vai perdendo água, e quando a gente abaixa de 20% a quantidade de água na camada mais superficial, essa descamação ela começa a ser em flocos, como se fosse um sucrilho, e você vai descamando, como se fosse aquela pele de peixe. E aí ela se percebe visualmente. Então, todas as desordens que normalmente caminham com descamação vão piorar no inverno. E aí a gente pode falar algumas delas. Tá. A rosácea é uma delas. Dermatite seborreica, popularmente chamado de caspa, é outra delas, que pode acontecer na pele também, principalmente zona T, atrás da orelha. Psoríase, dermatite atópica, são todas condições que pioram, tendem a se agravar no inverno. Então a gente precisa ter mais atenção no inverno. A gente precisa redobrar os cuidados no inverno. Com hidratação é um caminho? Com a hidratação, mas o ideal é que seja uma hidratação completa. E aí agora eu vou falar um pouquinho mais de barreira cutânea. Tá bom. A pele tem assim como principal função uma função de barreira. Barreira de duas vias. Por que duas vias? Impede a entrada de agentes irritantes, sejam químicos, físicos, biológicos. Hoje a gente sabe até que a deposição de partículas de poluição
agrava processos inflamatórios, acelera o envelhecimento. Então a gente tem essa proteção, vamos dizer assim, das agressões que vêm de fora para dentro. Mas eu falei que ela é de duas vias. E qual é a outra via? É uma barreira que impede a perda de água para o meio externo. Então, conforme a gente tem gradativamente uma diminuição dessa barreira cutânea, a gente vai perdendo água. E aí vem o hidratante. Os hidratantes, para terem uma hidratação completa, o ideal é que atuem em diversas camadas da pele e que desempenhem 3 Cs. E aí fica fácil para vocês guardarem. Primeiro, concentre a água na pele. Ou seja, tem ativos que vão se ligar à água e concentrar a água na pele. Esse é o primeiro C, concentrar. Segundo, cuidar da barreira cutânea. Tão importante que eu falei agora. Então, o segundo C é cuidar. E o terceiro C, criar uma película protetora na superfície da pele. Então, quando você tem um hidratante que desempenha essas 3 funções muito bem, você tem uma hidratação completa e é o que habitualmente a gente precisa para esse perfil, não vou chamar de paciente, para essas pessoas que precisam de uma hidratação mais completa. Junto do hidratante, podem ter também, e aí habitualmente são ativos de origem botânica, são ativos que têm uma propriedade calmante, suavizante, para, junto com a hidratação, também dar um conforto mais imediato e maior a essa pele. Sim. E existe um ponto de inflexão de temperatura a partir de qual a partir de qual a pele sensível entra em modo de alerta? Olha, é muito mais do que uma temperatura que você vai determinar. Mais importante que isso é a umidade relativa do ar. Tá certo que os extremos de temperatura, tanto muito frio quanto muito calor, por si só, já são um fator potencialmente agressor à pele e, consequentemente, geram algum desconforto ou podem gerar algum desconforto. Mas, para a hidratação e para a pele sensível, mais do que o frio e o calor, é a umidade relativa do ar. Ou seja, começou a ressecar, começou a perder água, a pele sensível tende a ficar mais sensível. Nós temos algum tipo assim, um grau que a gente pode falar assim, é um alerta ou precisa ser redobrado? Não existe um grau, um número a partir daí. Até porque a resposta é sempre muito individual. Mas aí eu faço um convite para todo mundo que está assistindo a procurar entender um pouco, vamos dizer assim, o que a sua pele está conversando com você. Porque quando a sua pele está sentindo repuxar, está sentindo ardência, quando você está com alguma alteração de sensibilidade, isso é uma maneira que a sua pele está falando com você o seguinte: não está legal para mim. Você precisa fazer alguma coisa. E aí você não vai esperar ela chegar num limite de sensibilidade para você começar a cuidar. Sentiu que a sua pele já não está legal, já está começando a repuxar, já está começando a ficar um pouquinho russa, assim, né? É uma pele mais morena, muitas vezes a gente não vai ver vermelhidão, mas vai perceber uma descamação, às vezes, a descamação vai ser mais perceptível do que numa pele mais clara. Então a gente precisa aprender a entender a nossa pele, o que ela está pedindo para a gente. Quando ela está começando a apresentar isso que eu falei, sejam alterações sensoriais, sejam visuais, a pele mais áspera também, ao toque, já está no momento de você começar a repensar a sua hidratação, que você está, a sua rotina, pensando em corpo, de body care, pensando no rosto, de skincare, já não está sendo adequada. Você precisa mudar alguma coisa e, no caso de corpo, intensificar a hidratação. Então, podemos dizer assim, o ideal é não sentir nada, não ter nada na pele. Sentiu algo, mudou alguma coisa, procure... Habitualmente, você não sabe que o seu coração existe. Sim. Você não sabe que o seu pulmão existe, você não sabe que a sua pele existe no dia a dia. Então, o coração, se você está sentindo uma palpitação, é porque tem alguma coisa que não está bem. No pulmão, se você está sentindo uma aceleração da sua respiração, não precisa ter falta de ar, já quer dizer que não está bem.
Na pele, normalmente você não percebe nada. Se você já está sentindo alguma coisa, já é um sinal de que você precisa ter uma atenção. E é importante procurar um dermatologista, né, doutor? Porque se automedicar, seja até mesmo na questão de passar qualquer produtos, pode prejudicar mais. Sem sombra de dúvida, e muitas vezes esse sinal que está se manifestando na pele como uma pele mais ressecada e eventualmente mais sensível é a pontinha de um iceberg. Ele pode ser a primeira manifestação ou uma das manifestações de alguma desordem interna que vai merecer uma atenção maior, e aí eu destaco, por exemplo, diabetes, destaco dermatite atópica, que vão requerer uma atenção especial, e aí o dermatologista é o profissional médico com a formação adequada para diagnosticar e cuidar esse perfil de paciente. Sim, aí eu quero aproveitar e perguntar, eu não sei se você também tem, né, algum mito que você hoje queria desmistificar, né, sobre pele sensível no inverno. Tem algum mito? Olha só, primeiro, especificamente em relação à pele sensível, que a pele sensível ela vai ser mais comum no idoso. O ressecamento ele é mais comum no idoso. Mas conforme a gente envelhece a pele, a gente também vai envelhecendo as nossas terminações nervosas. Então o idoso ele tem menos sensibilidade, mas isso não quer dizer que não mereça uma atenção maior, porque a pele vai estar mais ressecada. Agora, as alterações sensoriais de repuxamento, de ardência, de dor, são mais frequentes nos jovens. Então, a gente dissociar isso. E quando a gente está falando de ressecamento, quando a gente está falando de barreira, a gente está falando de função. Não é só uma pele mais macia, mais bonita. Isso é um bônus da hidratação. Mas o fundamental, quando a gente hidrata, quando a gente resgata a função de barreira, é a gente resgatar o bom funcionamento da pele como um todo, de proteção, a pele hidratada, ela vai ser mais protegida contra agentes irritantes, químicos, físicos, biológicos. As infecções são menos frequentes. Tanto que você vê numa pele de idoso muito ressecada, qualquer batidinha ela rompe com facilidade. Às vezes ela descama assim, faz uma lesão que a gente chama em escalpo, a pele solta toda. Fica mais fina. Fica mais fina, mais delicada. A hidratação já melhora muito essa manifestação, por exemplo. Sim. E agora a gente tem um quadro, Cravo e a Rosa, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui os cards. Um quadro, o famoso quadro, né? Esse é famoso. Vamos lá. Vamos lá. Tô aqui com as minhas... Eu vou botar aqui 3 imagens e aí você vai me dizer se é cravo ou se é rosa. Rosa é o que você concorda, indica. Cravo não, você pode levantar os dois também. Tá bom. Tá bem? Vamos lá? Primeiro. Vamos lá. Umidificador de ar, cravo ou rosa? Se for para escolher um deles, definitivamente rosa. Conforme eu disse, porque a umidade relativa do ar interfere bastante. Então, quando você umidifica o ar, você diminui a perda de água do seu corpo para o meio ambiente. A água sempre tende a ir do menos concentrado para o mais concentrado. Então, se você tem mais água no seu corpo e menos no ambiente, você tende a perder. Conforme você umidifica o ar, você tende a perder menos. Então, definitivamente, rosa. Tá vendo, hein, gente? Próximo. Banho quente. Um jardim de cravos, tá? Para banho quente. A nossa pele, conforme eu falei no hidratante, é importante que a gente tenha uma película protetora na pele, ela naturalmente já tem, que é uma película que tem determinados tipos de gordura que vão proteger a pele, tanto quanto a entrada de agentes irritantes, quanto a perda de água. Conforme você toma um banho muito quente e prolongado, você retira essa camada de gordura que seu corpo vai repor, mas vai demandar mais tempo, e aí o banho quente.
Não estou falando para todo mundo tomar banho gelado, não. Mas aquela temperatura quebrada, quando você vai dar banho de criança, que você coloca assim o cotovelo para ver se está... Olha, eu só voltando a ser pediatra. Então, se você colocar aqui uma temperatura, aquela temperatura quebrada, aquilo já está suficiente. Aquilo não vai ressecar a sua pele. Agora, o que você não pode é quando sair do banho, o seu banheiro está parecendo uma sauna. Quando você entra no banho, você entrar no banheiro, uma outra pessoa entrar no banheiro, sair aquele vapor, aquilo ali foi um banho quente demais. Mas aí é um prazer, né, de tomar um banho quente, relaxar. Mas muitas coisas boas não fazem bem, né? Então, aí eu acho que vai muito, inclusive, do meu signo, que é Libra, que eu acho que a virtude está no meio, é o equilíbrio. Então, foi o que eu falei, não precisa todo mundo tomar banho gelado, mas também não vai tomar banho fervendo. Então, a temperatura quebrada, para mim, já é o suficiente, não vai ressacar a sua pele. Então, vou aproveitar aqui o gancho. A gente que tem rosácea, eu, por exemplo, meu gatilho é o calor, é o vapor, né? Então, assim, eu adoro um banho quente, não vou negar. Então, só que eu comecei a perceber que não era só o banho quente que me fazia mal, e sim o vapor. Sim. Né? Então, eu comecei a tomar banho com a porta um pouquinho aberta. Sim. Sim. Acho que deu uma... tenho certeza, deu uma aliviada boa. E diminui, óbvio, diminui a temperatura da água, enfim. Claro, com certeza. Agora, você fez uma coisa que eu falei aqui. Você procurou entender o seu corpo. É lógico que nós, médicos, somos treinados e a gente é formado para isso, para traçar uma linha de ação. Mas a gente tem que entender e ouvir as tuas necessidades para procurar fazer as escolhas. Você procurou ouvir o teu corpo, entender as necessidades e você mapeou o que desencadeia uma crise de sensibilidade, de vermelhidão, de piora da sua rosácea. E aí você afastou vamos dizer assim, esse gatilho para sua rosácea. Você conseguiu identificar. E é isso que a gente precisa fazer. É um trabalho meio de detetive que nem sempre é fácil a gente identificar os gatilhos. Tanto no caso de rosácea, o meu, dermatite seborreica, eu tenho, nessa época agora do inverno piora, porque ela descama, então essa época é uma época que eu tenho que brigar um pouquinho mais com ela, mas eu também já sei os meus gatilhos, o meu muito está relacionado com estresse, e estresse não é necessariamente coisa ruim, estresse é agito. O nosso corpo, ele tende naturalmente a querer mais repouso, então, se eu estou com a vida mais agitada, mais atribulada, a minha dermatite tende a piorar e aí eu sinto que está no momento, entendo a minha pele, ouço a minha pele, aí está no momento de eu dar uma desacelerada. Você falou isso aí, eu não tinha reparado, porque realmente está tudo bem, no meu caso, estou em crise, mas está tudo bem, mas assim, eu estou tão agitada que eu estou atacada da rosácea. Você fala assim, será que é estresse? Eu não estou estressada, mas na verdade eu não estou estressada, eu estou agitada. A gente tende, desde criança, a ter a caixinha do bom, a caixinha do ruim e separando essas coisas, do bem e o mal, né? O Luke Skywalker e o Darth Vader, a gente tende a ter essas caixinhas de bem e de mal, mas não necessariamente. Estresse, a gente aprende que está na caixinha do mal, mas existe estresse, vamos dizer assim, do bem. Quer ver, por exemplo, uma promoção que você queira muito, ela vai te trazer um sucesso profissional, era o que você queria, ótimo, mas ela vai te trazer mais responsabilidade, ela vai te trazer mais cobrança. Conforme você vai tendo uma sessão profissional, a cobrança muda. Quer ver um outro estresse que muda completamente a nossa rotina? Chegada de um filho muito querido, por exemplo, era uma gravidez desejada que você queria muito, mas aquela criança vai mudar a sua vida toda. Você já não vai mais pensar só em você. Então, assim, são uns exemplos de mudança da nossa rotina boas, mas que podem, para o nosso corpo, serem percebidas como estresse. Porque isso aí é bom falar, porque eu não conseguia associar isso. Não é só eu achava que estresse é estresse, tô estressada, tô nervosa, e não é. Aquela figura, né, que a gente vê em filme da pessoa roendo a unha, estressada, brigando por qualquer coisa. Não. Na natureza, se a gente for deixar, a gente vai caçar, beber água, ir para baixo de uma árvore, alguns vão migrar, vai acasalar, vai voltar. O nosso corpo, naturalmente, como essência de ser vivo,
Pede uma rotina calma, tranquila, com o mínimo de energia para você guardar energia para quando precisar. Mas não é o que a nossa vida proporciona a gente. No dia a dia, de jeito nenhum. E muitas vezes, quando tá calma, a gente vai arranjar... Não, é isso que eu ia falar agora. Agora tá arranjar calma. uma coisa pra sair do... Tá eu não calma quero, demais. não quero isso, eu quero mais agitação. Não gosto de rotina, né? Próximo, doutor. Sabonete facial em barra. Olha só, eu não vou nem falar só facial, vou dizer para corpo também. Os sabonetes em barra, eles tendem a ressecar mais. Mesmo de uma mesma franquia de sabonetes, ou seja, uma mesma marca, da mesma franquia, se você tem o barra, o líquido e o espuma, em termos já de astringência, ou seja, da capacidade que um produto tem de tirar gordura, de ressecar, o barra é mais potente, depois decrescendo o líquido é um pouco menos, depois decrescendo o espuma, menos ainda. É o mais delicado de todos. Espuma para corpo não, mas espuma para quem tem a pele delicada do rosto, vai aí uma dica. É um super veículo para produto. Para o corpo, habitualmente, sabonete líquido. E para o rosto, muitas vezes, também o sabonete líquido. O sabonete líquido ele é bem versátil, né? Mas assim, para a gente usar o sabonete líquido, na maioria das vezes, a maioria das pessoas usam aquela esponja. Isso também não agride a pele? Esponja tinha que ser proibido. Brincadeira, tá? Não, mas... esponja agride muito a pele, agride a barreira cutânea. Agrediu a barreira cutânea, deixou a sua pele mais desprotegida, tanto quanto a entrada de irritantes, quanto a perda de água. Então, bucha vegetal, bucha, aquela bucha mineral, bucha aquela artificial, que em tese é mais... habitualmente vai ressecar mais a pele. Aí você vai falar assim, Paulo, mas faz parte do meu ritual do banho, eu não consigo viver sem. Eu tenho isso no meu consultório, eu tenho esse desafio. E aí o que eu faço? Vamos negociar isso? Vamos fazer então um banho por semana que seja o seu banho do seu ritual, que você vai de repente botar o banheiro a uma meia luz, fazer ali o seu ritual, e depois do banho você vai reforçar a sua hidratação para reparar a barreira cutânea e hidratar. A gente consegue negociar isso. O que você não pode é todo banho passar uma bucha frequentemente, aí você vai agredir desnecessariamente, ressecar, mas sabonete facial em barra e bucha também. É bom que já respondeu os dois. Pronto. Doutor, e assim, vamos voltar a falar de hidratação, tá? Porque a gente sabe que é importante, né, nessa estação, em todas, né, mas nessa a gente precisa ter mais cuidado quanto a isso. Hidratação pós-banho. Tá. Você acha isso é necessário? É importante? É a regra de ouro? Olha só, essa é a melhor maneira de você hidratar. Por quê? Quando você sai do banho, você deve secar muito bem as dobras, axila, embaixo da mama, virilha, entre os dedos, mas o restante do corpo, você não esfrega a toalha. Porque se você esfregar uma toalha, principalmente uma toalha que já está mais antiga, que já perdeu um pouquinho da maciez, ela funciona como quase uma esponja. E vai agredir também. Então você mantém um pouco a umidade do banho, e aí você espalha o creme ainda com a pele um pouco úmida. Isso vai te trazer, primeiro, uma maior facilidade para espalhar o creme, rende mais e hidrata melhor. Então, aplicar o creme depois do banho é a melhor maneira. E aí existem diversos tipos de creme com potenciais de hidratação diferentes. E aí o dermatologista pode te ajudar a escolher um creme que tenha um potencial interessante para a sua necessidade. Porque se você usar um creme com menor potencial de hidratação do que a sua pele precisa, você vai achar fraco. Vamos para o outro lado, para o outro polo. Se você aplicar um creme, que aí habitualmente esses são em potes, que seja muito
mais denso e a sua pele não está pedindo isso, mais uma vez eu volto em ouvir a necessidade da pele, você vai achar ele pesado, grosso, gorduroso, não vai querer usar creme. Não vai mais. Não vai mais. E aí eu destaco homem que tem pelo. Que aí então não vai usar de jeito nenhum. Meu filho, de jeito nenhum. Meu filho é um problema sério. Não vai usar. Ele tem que usar um produto em gel creme ou uma loção mais leve depois do banho para espalhar bem, para não grudar no pelo. Tá? Não, e assim, pro meu filho, né? Meu filho tomou Roacutan Aham. por um tempo e a pele ficou super seca. Sim. Então tinha que hidratar. E aí foi um problema pra gente achar um hidratante para que ele conseguisse usar. Que ele aceitasse. Porque eu não quero ficar todo melecado, eu não quero isso, não quero aquilo. Até que a gente achou um, né, que tem com absorção rápida, e aí foi. Tá aí até hoje. Ele não toma mais o Roacutan, mas... A pele ainda fica um pouquinho mais controlada no que diz respeito à oleosidade e, consequentemente, o ressecamento. Como ele tomou foi por 6 meses, e aí ele acabou se acostumando a hidratar a pele. Só vai fazer bem. Aí hidrata até hoje. Então, assim... Maravilha. Mas foi difícil achar um com textura que ele... aceitasse. Quanto à hidratação, todos hidrataram, mas a textura foi difícil. Perfeito. Você tem que escolher aquele que é o ideal. E por isso, hoje, você vai numa farmácia, você tem uma gama de muito grande, muito grande. E é interessante porque a gente estava falando de ressecamento e pele sensível. A hidratação, não existe um remédio para pele sensível. Vou tomar um remédio para dor, vou tomar um anti-inflamatório, vou tomar cortisona. Isso não vai resolver. Não vai resolver. Porque a pele sensível é uma questão local. Não envolve o que a gente chama de um mecanismo imunológico, um mecanismo alérgico. Ela é exclusivamente local. E aí, então, nesses casos, a hidratação tem, vamos dizer assim, uma força terapêutica, tem uma força de medicamento. Então, o tratamento do ressecamento e da pele sensível, hidratação. É fundamental. Fundamental. E se ela gritasse agora, que a pele sensível gritasse e falasse, eu preciso disso no inverno, o que mais ela precisaria? Como é que... Que você não agredisse mais, que você reduzisse o banho quente, que você... tanto a duração também, né? Porque tem isso no inverno, você vai ficando no banho, o banho tá quente, tá quentinho, você sabe que vai ter aquele frio, depois você também vai tendendo a ter banhos mais longos também. Você percebe isso no seu consumo de gás, né? Você como? E agora, então? Vai percebendo. Né? Vai percebendo isso no seu consumo de gás. Então, é isso. E rever a sua hidratação. Porque o hidratante que você usou no verão, provavelmente no inverno, ele vai estar mais fraco do que o que você precisa. Você vai ter que aumentar um pouquinho. E aí depois você vai voltar entendendo mais uma vez as necessidades da sua pele para aquele momento. E às vezes, assim, pode acontecer do verão eu usar o hidratante X e no inverno ter que trocar para o hidratante Y. Olha só, às vezes, e aí principalmente na mulher pela variação hormonal, às vezes no mesmo mês. Então o ideal, muitas vezes, é você ter um hidratante com uma potência um pouco maior, uma potência um pouco menor e, mais uma vez eu digo, entender o que a sua pele está pedindo naquele momento. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, da onde a gente está gravando agora, às vezes no mesmo dia você tem todas as estações do ano no mesmo dia. Sim. Então, você, não necessariamente a sua necessidade de hidratação num dia vai ser a mesma do outro. Então, eu sempre sugiro. A mesma coisa para sabonete, tá? Quem tem a pele oleosa, eu sugiro sempre ter 2. Um com poder de adstringência maior, o outro menor, e a gente sentir a necessidade do dia a dia. É bom manter a rotina básica no inverno? Sem sombra de dúvida. Só que a sua rotina básica do inverno vai ser customizada para aquela necessidade da sua pele no inverno. Ela vai ser diferente da rotina básica do verão. A gente sempre tende a falar muito de verão por causa da agressão do sol / câncer de pele. Mas o inverno, ele causa outras agressões, que é o que a gente está falando aqui
nesse tempo todo, que tá ótimo, não tô sentindo o tempo passar. Doutor, a gente fala, vou aproveitar esse gancho aí do verão, né? A gente fica preocupado com o sol, mas também é importante a questão da proteção solar no inverno, porque muita gente não usa protetor solar no inverno. Porque, não tem sol, não precisa. Olha só, tem luz, tem sol. Né? Se você não estiver num ambiente completamente fechado, você vai ter a luz artificial. A luz artificial não tem problema em relação a câncer de pele. Tem problema em relação à mancha. Para quem tem melasma, tem aquelas manchas popularmente chamadas de manchas de gravidez. É um nome popular, mas não só na gravidez, tem até em homem. Agora, se você está falando de proteção solar do dia a dia, no verão, é tão importante quanto no inverno e vice-versa. Então, protetor solar... O ano todo. O ano inteiro. O ano todo. Retocando e tudo. Retocando e tudo. Entendi. Sua pele agradece. Atenção, hein, gente. Se você não usa protetor solar no inverno, use. Aí vem algumas questões, né? Tem a questão da proteção da pele como um todo, a longo prazo. Também prevenção de manchas e prevenção de envelhecimento. Então, a sua proteção completa o ano todo. A gente falou sobre isso já, você já falou, mas eu queria frisar, tá? Porque eu acho que é muito importante. A pele sensível, ela começa a apresentar sempre alguns alertas, tipo, você já falou rachadura, né, descamação. Eu queria que o senhor falasse novamente, doutor, qual é a importância, qual é o momento da gente procurar ajuda? Quando você tiver, primeira coisa, percebendo que a sua pele existe. O que eu quero dizer com isso? Qualquer alteração, porque isso também é a rachadura, a descamação, ela vai vir num momento mais tardio. Agora, se você já está sentindo a pele repuxar, o repuxamento é a percepção de quem tem ressecamento. A primeira coisa que você percebe quando tem ressecamento é repuxar. Quem nunca lavou um rosto com um sabonete mais adstringente, que depois de lavar você sente aquele puxando assim? É porque aquele sabonete ressecou a sua pele. Então a sensação de repuxamento habitualmente é o primeiro sinal. Para quem sente. Ao toque é a aspereza. Aquela descamação em flocos, ela é mais tardia. Então a gente precisa estar alerta a qualquer alteração, qualquer diferença que você percebeu na sua pele, você já precisa procurar um especialista e aí então seguir a orientação adequada. Quantas vezes a gente precisa hidratar o corpo no inverno? Habitualmente, depois de cada banho. Os hidratantes, muitas vezes, você vai olhar na embalagem e tem 24 horas de hidratação, 48 horas de hidratação, até 72 horas de hidratação. O que significa isso? Em estudos controlados, em laboratório, você aplicou o produto sobre a pele, fez as medições nesses determinados horários e, após uma única aplicação, você ainda manteve uma quantidade de água na pele maior do que era antes de você passar. Ou seja, ele hidratou a sua pele. Só que o fato de estar 72 horas ou 48 horas não é a mesma que você aplicou. Então ela vai caindo com o tempo. Então, para você manter uma hidratação ótima, excelente, pelo menos uma vez por dia à noite. Mas se você tomar um outro banho de manhã e tudo, dá uma passadinha também, a sua pele agradece no inverno. Passa, né? Eu tenho uma amiga, eu estava falando com ela ontem que eu ia gravar com você hoje. E aí ela me perguntou e pediu para eu perguntar a você. Malhação, né? Ela malha, a gente malha. E aí, é necessário a gente hidratar a pele antes de malhar? Você acha que é necessário? Porque tem atrito, a gente vai... São duas questões diferentes, né? Primeiro, você lubrificar as áreas que tem atrito. E aí vem uma diferença grande, que a gente pode até puxar um gancho para falar de hidratação na pele oleosa. Aí a gente pode depois levar para esse negócio, mas eu não vou fugir da sua pergunta. Tá bom. Em áreas de atrito, axila, quando você vai fazendo movimento de corrida, isso a gente vê muito em maratonista,
pode fazer uma assadura aqui pelo atrito. Também quem tem a perna mais larga e aí vai pedalar, vai correr, também na face interna da coxa pode ter um atrito que vai fazer uma assadura, às vezes até uma ferida, e ali você vai usar não um hidratante comum, mas um produto lubrificante que seja bem gorduroso, que vai diminuir. Habitualmente a gente caminha para um produto quase vaselinado para ali. E aí, se for usar, é em pomada, não é líquido, porque o líquido ele tende a escorrer e ir para o tênis. Sim. E aí não vai ficar, para ele ficar ali. Então não é exatamente uma hidratação, é um cuidado específico para essas áreas. Sim. A hidratação corporal, como um todo, para você inclusive ajudar a reter água depois do banho. Sim, então é um cuidado extra. É um cuidado extra e bem localizado. Tá. E com produto bem específico. Não vai ser aquele produto da sua rotina de body care de hidratação da noite. Ele tem uma necessidade especial, precisa ser um produto especial. Entendi. E agora vamos falar um pouco sobre a pele sensível masculina. Porque a gente sabe que hoje, graças a Deus, já temos algumas informações e a gente já vê homens se cuidando, mas a gente tem ainda aqueles homens que ainda não se cuidam, né? Então, assim, pele sensível masculina no inverno tem alguma particularidade nos cuidados? E vamos focar na barba, onde tem mais pelos, né? Olha só, primeiro, quando existe uma pele sensível no rosto do homem, habitualmente o gatilho para disparar mais comum é o barbear. É o ato de barbear. Porque a lâmina, por mais delicada, seja com lâmina, seja com aparelho elétrico, ela vai promover uma microesfoliação que irrita a pele. Então, quem tem a pele sensível, mas, né, em homem, o gatilho principal, e aí já fica a dica, fez barbear, sentiu a pele ardendo depois, desconfortável depois, isso não é natural. Isso não é natural. Uma coisa é você se cortar num lugarzinho ou outro, aí foi descuido seu, mas você ter a área toda vermelha, irritada, descamativa, isso não é natural, você não precisa conviver com isso. Você vai hidratar, você vai acalmar, vai suavizar, vai ter uma rotina de cuidados que vai desensibilizar, ajudar a desensibilizar a sua pele. E aí eu vou pegar um ponto, até porque a pele do homem tende a ser mais oleosa que a da mulher, e aí eu vou resgatar aquilo que eu falei. Existe uma confusão muito grande, às vezes até em alguns profissionais, de que a pele oleosa não precisaria de hidratação. São duas questões diferentes, que não necessariamente estão juntas. A oleosidade se refere à lubrificação, ao óleo na superfície da pele. A hidratação se refere à quantidade de água retida na pele. São duas coisas diferentes, que podem estar juntas ou não. Então, a pele oleosa, ela pode requerer hidratação, mas um hidratante específico para a pele oleosa, para você não dar mais óleo para a superfície daquela pele. Você tem hidratantes hoje que vão penetrar completamente, agir só dentro da pele, não deixando nada na superfície. E aí eu volto para o homem, porque a gente não quer nada na superfície da nossa pele. O homem não quer resíduo, não quer nada que grude no pelo, que forme depois um filme no pelo. Então, hoje em dia, existem produtos que vão ser adequados para esse fim. Então, tem saída. Tem saída. Tem saída, né? Tem saída. É comum ouvirmos falar em camadas de produtos no skincare. Para a pele sensível no inverno, qual seria a sequência ideal de aplicação para maximizar a hidratação e proteger sem sobrecarregar a pele? Então você pensa o seguinte, e aí vai uma dica que não é só para o inverno, é para todas as estações do ano. Sempre o produto mais leve por baixo, e quanto ele for progressivamente mais espesso, mais grosso, ele vai ficando por cima. Então, pensando em hidratação do corpo, as loções... Primeiro, sérum habitualmente é o produto mais leve, vai por baixo. Depois, loção hidratante, por cima. Creme, mais por cima. E assim a gente pensa em termos de textura de produto.
Mas aí vem 2 pontos. E eu costumo dizer isso para os meus pacientes. Só tem um produto que vai acima do protetor. Ou seja, o protetor é sempre por cima. Um produto, que é o repelente. Tá? Se você está num lugar, e aí não é tanto no inverno, é mais verão, que a gente vai ter mais mosquito. Então, aí é a única coisa que vai por cima do repelente. Perfume também, né? Mas aí não entra como, né? Então, assim, o protetor, habitualmente por último. Pele sensível, hipoalergênico. É isso, a gente... eu tenho pele sensível, eu só posso usar produtos hipoalergênicos. Aí vem uma pegadinha. Sim, mito ou não? Ou mito ou verdade? Esse daí é mito. Mito. Por quê? Porque são 2 testes diferentes. Se lembra que eu falei que a pele sensível, não adianta você usar antialérgico, não adianta você usar cortisona, porque é uma questão local, como se fosse um irritante local? Pois bem, ela não envolve mecanismo de defesa. O que a gente vê num produto hipoalergênico? Produto hipoalergênico, ele foi testado em peles que têm uma tendência à alergia, ou seja, que coça, que empola. O produto para a pele sensível, você vai ter que ver na embalagem, testado em peles sensíveis. A pele alérgica não necessariamente é igual à pele sensível e vice-versa. Então, o produto para a pele sensível, ele tem que ter... Se você tem a pele sensível, você tem que usar um produto testado em pele sensível. Se você tem alergia, você tem que usar um produto hipoalergênico. E aí o dermatologista vai ser o profissional indicado para te orientar ao melhor produto para a sua pele. Doutor, nós temos agora o quadro Pergunta dos Rosadinhos. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá nos stories. Tá. Selecionei 2 para você responder. Vamos lá. Vamos lá na primeira? Doutor, pele que coça é sinal de ressecamento? Mariana Silveira. Então, Mariana, nem toda coceira vai ser ressecamento, mas habitualmente o ressecamento coça. Então, vamos lá. Ressecamento da coceira, mas nem toda coceira é ressecamento. É isso. Mas se você tem a pele ressecada, não se surpreenda se ela coçar. Aí muitas vezes você não vai precisar usar um creme com cortisona, nada disso. Só hidratar já vai tratar aquela coceira se for do ressecamento. Isso a gente vê muito em idoso. Sim. Muito idoso. É o que a gente chama, aí tem um nome, como vários nomes na medicina mais enrolados, que é o prurido asteatósico. Prurido é coceira, asteatósico é relacionado à pele seca. Então, o prurido relacionado à pele seca, aí sim ele é muito comum no idoso. Sim. Próxima. Minha pele é oleosa, mas no inverno ela fica bem sequinha. Acabo não usando tanto hidratante. Como ter certeza se ela tá boa ou não? Aline Mendes. Então, Aline, eu já falei um pouquinho disso e agora vou pegar sua pergunta excelente. O fato dela estar oleosa não significa que ela não vai precisar de hidratação. Você pode e deve usar um hidratante para garantir que ela esteja com a quantidade de água adequada, e a pele hidratada, ela vai trazer benefícios a longo prazo. Por quê? Ela vai envelhecer mais lentamente, vai irritar menos, vai estar mais protegida, ou seja, vai desempenhar a sua função de uma maneira melhor e mais completa. Além disso, você pode usar um hidratante para pele oleosa que tenha outros benefícios, que tenha, por exemplo, ativos antioxidantes que vão te trazer outros benefícios também. E como é que você pode ter certeza se ela está boa ou não? Uma pele com brilho, com viço, luminosa, não um brilho como se fosse aquele brilho de flash, de fotografia, característico da pele oleosa, mas um glow, uma luminosidade. Pensa numa pele de criança, é aquele brilho que a gente normalmente busca. Então, caminhar para esse brilho significa que a sua pele está boa. Macia também?
Sem Sedosa. sombra de dúvida. Ao toque, ela tá macia, sedosa, você não tá sentindo asperezas. É o que a gente fala, que um hidratante faz isso muito bem, que é alisar o micro-relevo cutâneo. Às vezes você não tá vendo uma ruga grande, mas você passa e você sente ela mais áspera. Sem dúvida, isso é um sinal de que a gente precisa dar uma atenção. Doutor, a gente já... Aliás, você, né, já respondeu a pergunta dos rosadinhos. Mas agora eu quero saber o que te deixa rosadinho. Rosadinho não é de rosácea, não. O que te deixa assim com vergonha. Então, vamos lá. Feliz. Tá muito em evidência uma coisa que me chama. Eu sou uma pessoa mais... de ficar mais no meu canto, sou mais observador. Eu costumo dizer que a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca que é para ver muito, ouvir muito e falar pouco, né? Então, Esse é meu. Então, ficar em evidência é uma coisa que me deixa rosado. Mas você fez uma pergunta aí que me lembrou um caso. Quando a gente estava conversando, você falou de hidratante após o banho. Sim. E aí eu vou falar de um caso aqui que vai me deixar rosado, mas eu vou falar. A gente que merece o saber. hidratante durante o banho. Né? É o óleo de banho e tudo, né? Que muita gente adora no ritual e tudo. Eu adoro. Só faz o seguinte, depois que você usar, coloca uma placa no banheiro pro seu marido quando for entrar. Eu já tomei um tombo. Um tombo em que... Sabe aquele tombo que o seu pé fica mais alto que a sua cabeça? E tombo dentro de... A gente fala isso em brincadeira porque, assim, eu não tive nenhum desdobramento maior, foi só o tombo e tudo, mas principalmente se você tem um blindex e tudo, isso pode ser virar sério. Ali, pode ser sério. Então, assim, é uma coisa que eu falo aqui em brincadeira, mas fica aí um alerta de botar um tapetinho ou depois lavar bem para retirar, porque você que usou, você sabe que está escorregando, mas a pessoa que vem depois não sabe... Eu tive um tombo. Uma boa atenção, uma boa atenção. Foi aí. Doutor, mas e você, vou aproveitar aqui rapidinho, você é a favor desses óleos de banho? O óleo de banho, ele não vai te hidratar. Ele vai... É um ritual agradável, mas ele vai só fazer uma películazinha na superfície. Você não tem ali ativos que vão penetrar na pele, porque hoje os cremes hidratantes têm ativos, têm ingredientes que são capazes de penetrar na pele e gerar uma resposta dessa pele. Qual resposta? Se a gente está falando de hidratação, se ligar a água, não deixar a água livre e reter a água na pele. Por exemplo, glicerina faz isso, que é um ativo natural da nossa pele, está presente na nossa pele. Ureia faz isso, vários cremes com ureia fazem isso. Então ele se liga. Outros ativos vão penetrar e refazer barreira cutânea, ou acalmar, ou suavizar. O óleo não, vai ser só lubrificar a superfície. É interessante? Potencial de hidratação? Baixo. É útil ou não é útil? É uma Olha coisa, só. tipo assim, a gente sabe que hidratação é importante. O óleo de banho é importante? Não. Como hidratante, não. Não como hidratante, não. tá. Como hidratante, não. Um plus. Não é nem um plus na hidratação. É como se você estivesse passando um hidratante que não tem um potencial de hidratação, mas é só perfumadinho. Entendi. Que não tem. Assim, ele não vai ter uma ação de hidratação. Isso ele não tem. Entendi. Doutor, acabamos. Uma Acabamos. pena. Já? Já, a gente nem sentiu, né? Foi muito bom. E eu quero muito agradecer, já pedindo parte 2. Conta comigo. Só convidar, a gente acertar nossas agendas, que são difíceis, mas a gente consegue. A gente consegue. Com boa vontade a gente consegue. E aí eu queria então deixar um recado no final. Então, a essência de tudo isso, assim, que a gente conversou, você não precisa lembrar que você tem pele. No dia a dia, você tem que esquecer, da mesma maneira que a gente esquece que tem coração, esquece que tem pulmão. Se você está lembrando que tem pele, seja por repuxamento, seja por ressecamento, por aspereza, é porque alguma coisa não está legal e você precisa de uma atenção especial para a sua pele. Procura um dermatologista.
Sempre, gente, por favor, não faça nada sem dermatologista. Ele vai te ajudar, isso você pode ter muita certeza. Doutor Paulo, muito obrigada pelo carinho. Você pelo convite. Obrigada por você estar aqui com a gente, explicando um pouco mais, que a gente precisa de informação. Eu acho que o mundo, né, precisa de informação. Então eu quero agradecer. Eu sei que a sua agenda é super apertada e você conseguiu um tempinho para vir aqui com a gente. Foi muito bom. Muito obrigado. Conte comigo para outras vezes também, quando você precisar. E aí, gostaram? Se gostaram, vem aqui embaixo, dá um like, comenta, porque nós estamos de olho. Lembrando sempre que nós estamos nas principais plataformas de áudio, no YouTube, no TikTok e no Instagram. E precisando de mim, bora, rosadinhos, etc. e talk. Bora, rosadinhos, etc. e talk.